Quando nós trabalhamos com sentenças, com as chamadas premissas, né, que são sentenças que nós consideramos como verdadeiras ou na hipótese de serem verdadeiras, um conjunto dessas sentenças ou dessas premissas podem nos levar à obtenção de outras sentenças também verdadeiras, ou nos levar a uma determinada conclusão, alguma coisa que nós queiramos concluir. E isso é bastante utilizado inclusive em técnicas de demonstração, né? E para isso é bastante útil você se utilizar de regras de equivalência, né? A equivale a B, quer dizer, se A equivale a B, você pode trocar A por B, né? B por A, conforme a necessidade e conforme a utilidade disso. E tem também as regras de inferência, A implica B, ou seja, se ocorre A, se A é verdadeiro, isso implica que B também é verdadeiro. Não necessariamente o recíproco, né? Quando você fala que A implica B, não necessariamente B implica A. Mas o A é verdadeiro, então eu concluo que B também é verdadeiro. E a partir daí a gente tem as tais regras de inferência, né? Adição, união, os silogismos disjuntivo, modus ponens, modus tollens. E essas regras são importantes, vão ser importantes aqui para a gente compreender. Não todas elas, né, mas uma parte dessas regras de inferência serão importantes para a gente entender o exemplo que vai ser desenvolvido aqui. Tá? Em algumas situações também você recorrer às leis de equivalência, ok? Então a ideia aqui é justamente, partindo de um conjunto de premissas, né, que eu estou considerando por hipótese que são verdadeiras, o que eu consigo concluir? Então dá para concluir essa outra sentença como sendo verdadeira? É a prova de um argumento que a gente vai estar vendo aqui, através da aplicação das regras de inferência e ou equivalência, ok? Então vamos aqui para o nosso exemplo para entender melhor isso que eu estou falando. Aqui no nosso primeiro slide, pede para testar a validade do argumento POR, então essa é a primeira premissa. A disjunção POR estou considerando como verdadeira. Depois o condicional, se Q, então não P, a negação de P é o consequente e o antecedente é Q. Depois a conjunção SE, não R. Depois nós temos o condicional se S, então T. Tá? E eu coloquei aqui uma forma de representação, né, em que eu não usei o símbolo de implicação, isso você encontra também nos livros. Né? Tem alguns livros que colocam a implicação para indicar, olha, o que está à direita é a conclusão, é aquilo que você quer provar ou inferir, ok? Mas quando nós temos um argumento descrito dessa forma, separei as proposições, as sentenças por vírgulas. A última sentença é a conclusão. Todas as outras são as premissas que eu julgo verdadeiras ou que eu considero por hipótese verdadeiras. Como verificar ou testar a validade desse argumento? Eu tenho que chegar a partir do P ou R, se Q então não P, S não R, se S então T, a partir desse conjunto, concluir que é válida a proposição, a sentença T e não Q, ok? Uma forma bastante organizada de você fazer isso, que fica mais fácil de entender, né, é numerar as premissas. Olha aqui, a primeira é P ou R, a segunda, se Q, então não P. Se trocar a ordem aí das premissas não tem problema, né? A terceira é S e não R. A quarta é se S, então T. Ok, pronto. Vou só passar um traço para lembrar que essas são as premissas iniciais. A partir delas, a gente consegue obter outras proposições. E justamente já pensando, né, traçar um caminho, pensando em chegar na nossa conclusão. Tá? E é justamente o que a gente quer. Só lembrar a conclusão aqui, olha, é T e não Q. Então, tudo que a gente vai desenvolver aqui é pensando em chegar em T e não Q. Olha, já dá para ter uma ideia aqui. Se eu provar que T é válido a partir dessas premissas, tá? E provar que não Q é válido, aí através justamente da união, né, eu provo que a conjunção T e não Q é válida também, é verdadeira também. Certo? Então, a partir de agora, a partir desse traço, a gente começa a obter outras proposições, tá? Através da utilização das regras de inferência. Eu vou estar mostrando aqui a obtenção, quer dizer, o resultado, né, de cada uma e como elas foram obtidas. Tá?
Por exemplo, eu posso considerar aqui como quinta premissa, né, ou quinta sentença, válida também. Eu utilizo a simplificação em 3. Olha lá o que diz a premissa 3. S e não R. Se a conjunção S e não R é verdadeira, é porque o S é verdadeiro e o não R é verdadeiro. Então, a partir disso, eu concluo que qualquer um deles ali pode ser considerado como verdadeiro. Então, S e não R implica que não R é verdadeiro. E também implica, se for necessário, que o S é verdadeiro, né, se isso servir para alguma coisa. E serve, se você quiser, é um caminho que você tem ali também. Tá? Bom, cheguei a não R. Agora, na sexta linha, eu estou concluindo que P é verdadeiro, usando o silogismo disjuntivo em 1 e 5. Olha lá, a sentença 1 diz que P ou R, que a disjunção P ou R é verdadeira. Se eu falo que P ou R é verdadeiro, é porque o P é verdadeiro, ou o R é verdadeiro, ou ambos. Pelo menos um dos dois tem que ser verdadeiro. Né? Só que quando eu falo que não R é verdadeiro, o que você conclui? Se não R é verdadeiro, R é falso. Aí você tem P ou R, o R sendo falso, necessariamente, obrigatoriamente, o P é verdadeiro. É assim que trabalha, né, o silogismo disjuntivo. Então, usei as sentenças 1 e 5 para chegar à conclusão de que P é verdadeiro. Sétima linha, não que. Como que eu concluo não que? Usando modus tollens em 2 e 6. Tá? Olha lá, a sentença 2 diz que se que, então não P. Ou seja, se o que é verdadeiro, então ocorre, né, o não que. E se esse condicional é verdadeiro, né, não pode ter o caso verdade, né, VF, o caso 1-0, que a gente costuma chamar também. Né, o que ser verdadeiro e o não que ser falso, é a única coisa. Então, se esse condicional é verdadeiro, é porque os dois termos são verdadeiros ou os dois são falsos, né, para ele ser verdadeiro. Agora, quando eu falo que não que, né, eu falei modus tollens aí, não que, não P, tá? Perdão, é P. Estou falando da sentença 6, aqui eu olhei a 7, me desculpe. Tá? Na sentença 6 está dizendo que P é verdadeiro. Se P é verdadeiro, não P é falso. Aí volta lá para o condicional, não P é falso no condicional da linha 2. Se que, então não P. Bom, como o não P é falso, então obrigatoriamente o que tem que acontecer ali? Né? O que é falso. Se o que é falso, quem que é verdadeiro? O não que. Tá? Então, isso é o modus tollens, ele trabalha com essa lógica através do condicional. Perfeito? Bom, continuando, oitava linha, nós concluímos S. Como que eu posso concluir o S? Uma simplificação, até havia comentado quando eu fiz a simplificação na linha 5, né? A partir justamente da premissa 3, olha lá, C e não R. Perdão, C não, S e não R. Né? Nós concluímos não R na linha 5. Poderíamos ter concluído S também. E é o que eu estou fazendo agora na linha 8, a simplificação em 3. Se S e não R é uma conjunção verdadeira, então o S é verdadeiro e o não R também é verdadeiro. Ok? Quase chegando ao fim, o 9 diz que T é verdadeiro, usando modus ponens. Né? Modus ponens em 4 e 8. Olha lá, no 4 diz que se S, então T. E no 8 diz S, quer dizer, S é verdadeiro. E aí na linha 4 fala que se S, né, é verdadeiro, então T. Então T é verdadeiro. Também, isso é modus ponens. Tá? E finalmente chegamos aqui onde nós queríamos. Tá? Olhando aí a linha 8 e a linha 9, né, nelas, 8 e 9, não, perdão, linha 7 e linha 9, nós temos justamente T na linha 9, provamos que T é verdadeiro, e na linha 7 provamos que não que é verdadeiro. Bom, se não que é verdadeiro e T é verdadeiro, a conjunção T e não que também é verdadeira, como nós justamente queríamos demonstrar. Tá? Então você pode ver aí exatamente através desse exemplo que se utilizando, né, de forma organizada das regras de inferência, você consegue trabalhar exatamente visando chegar naquela conclusão que foi determinada ali. E isso não sem muita dificuldade, é mais questão de você se acostumar justamente com essa aplicação.
E repito, para a gente finalizar aqui, não é necessário, por exemplo, para provar esse argumento que eu acabei de apresentar, você precisa necessariamente chegar a desenvolver essa ordem. Não, existem inúmeros caminhos diferentes. Inclusive, você pode chegar, não é só questão da ordem, não. Você pode chegar ao mesmo resultado simplesmente utilizando regras de inferência, regras diferentes dessas que eu acabei de utilizar. Tá ok? É isso aí.